Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós vamos desenvolver mais um estudo bíblico relacionado à nossa escola bíblica dominical. O nosso tema de hoje é: se você não consegue dizer nada sábio. E nós vamos começar fazendo leitura no texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo 19. Provérbios 10, 19, que nos diz assim: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedindo a sua direção, a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas nesta manhã. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome bendito por aquilo que és, por aquilo que tens feito, por aquilo que determinas na tua palavra, por todos os benefícios que nós temos na nossa vida, Pai querido, devido ao fato de sermos teus filhos, de sermos feitos, Pai querido, e transformados para sermos filhos teus e crescermos à semelhança de Cristo. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Nós te agradecemos por cada ato teu, por cada bênção tua na nossa vida, pelo fato de nós termos acordado mais um dia, pelo fato de nós termos, Senhor Todo-Poderoso, o alimento, Pai querido, cotidiano, Pai, por nós termos, Senhor Todo-Poderoso, saúde, Senhor, por nós termos, Senhor, tantas coisas boas, demonstração da tua misericórdia, e nós louvamos o teu nome e agradecemos por isso, Pai. Também pedimos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, pedimos que o Senhor esteja nos purificando de todas as injustiças, Senhor, de tudo aquilo que te desagrada, Pai querido, e desenvolvendo em nós, Pai, um caráter santo, um caráter semelhante ao de Cristo, ajudando-nos, Senhor, a cada dia, Pai querido, sermos mais distantes do mundo e do pecado e mais próximos do Senhor e da Tua palavra, Papai querido, nos assemelhando a Cristo Jesus, o Teu Filho, Pai. Usa esse estudo que nós vamos fazer agora, Pai querido, relacionado à maneira como nós falamos, relacionado, Pai querido, às palavras que saem dos nossos lábios, Pai, e abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a sermos pessoas sábias, Pai querido, pessoas que sabem o que devem falar, a maneira como devem falar, quando devem falar, Pai querido, tudo de maneira, Senhor, que glorifique o Teu nome e que a sabedoria seja uma realidade nas nossas vidas, Papai querido. Que possamos, Senhor, verdadeiramente ser servos e servas de Deus, sábios, Pai, que trilham os teus caminhos, Pai querido, com obediência, Pai querido, que crescem no conhecimento, Pai querido, que andam, Senhor Todo-Poderoso, fazendo aquilo que o Senhor determina, porque é o melhor para as nossas vidas, Pai. Porque traz para nós uma vida proveitosa, porque traz para nós uma vida, Senhor Todo-Poderoso, de alegria na Tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, abençoa, Senhor, as famílias da igreja, Pai querido, abençoa, Senhor, o povo de Deus, pertencente, Senhor, a todas as denominações, Pai querido, que são fiéis a Ti na face desta cidade de Muzambinho, Papai. Abençoa cada um, Pai. Livra, Senhor, o Teu povo do mal e glorifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, um dos aspectos práticos da sabedoria e importantes encontra-se na maneira em que nós nos expressamos ou com a qual nós nos expressamos ao falar e ao nos relacionar com as demais pessoas. É necessário que nós tenhamos alguns cuidados com as nossas palavras, e uma das características de pessoas sábias é exatamente esse: é uma maneira correta, uma maneira sábia, uma maneira adequada de falar,
que abençoa a vida dos outros e que glorifica também o nome do Senhor. Uma das instruções bíblicas que nós temos e que se encontra em Provérbios 9 e 10 é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa que vive no temor do Senhor terá como um dos resultados uma transformação na sua maneira de falar. E nós não estamos falando só do fato de certas palavras deixarem de existir no seu vocabulário, na sua maneira de falar, mas também aqueles que são sábios vão substituir palavras que outrora eram amargas, que outrora eram duras, que outrora poderiam prejudicar alguém, por palavras boas, ditas no momento certo e ditas da maneira correta, que são elementos necessários para a palavra, de acordo com aquilo que o livro de Provérbios nos ensina. Nós vamos ver neste estudo desta manhã que a Bíblia ela apresenta pelo menos 5 lições no livro de Provérbios a respeito da maneira de falar com habilidade ou com sabedoria. E o primeiro discurso ou lição na maneira de falar é quando nós devemos de falar. E existem até alguns perigos na forma como nós falamos e que nós devemos de atentar para isso. A Bíblia ela vai nos dizer que muitas vezes a coisa mais sábia que nós podemos dizer em algumas circunstâncias ou em alguns momentos é nada. É não falar nada, é calar. E muitos provérbios nos transmitem exatamente essa mensagem. Nós vamos ver que algumas pessoas têm a tendência natural de falar muito e sem pensar naquilo que falam, como se fosse uma fonte de água a jorrar, que nunca para e que não tem um feixe, como tem uma torneira, como tem um hidrante, simplesmente jorra. Assim como uma fonte, as palavras vão jorrando, sem reflexão, sem pensamento. E o texto que nós fizemos leitura lá no início, Provérbios 10, 19, diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, a colocação aqui de Salomão é exatamente em relação a isso, que às vezes é perigoso falar demais, que às vezes pessoas que falam demais falam o que não devem. Isso às vezes pode causar desconforto, isso pode causar mágoa, isso pode causar tristeza, isso pode causar decepções, isso pode causar desentendimentos. Porque uma das orientações que a Bíblia nos dá é que a fala de uma pessoa deve ser refletida, ou seja, nós devemos de ter uma maneira de falar que pensa-se aquilo que nós vamos falar, e não que falamos de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com a maneira como nós estamos nos sentindo no momento. Mas que deve ser uma fala pensada, a respeito do que nós estamos dizendo, a respeito de se o que nós estamos dizendo vai edificar, vai abençoar alguém, vai acrescentar algo à vida de alguém, ou se vai trazer machucados, tristezas, decepções. Por vezes esse falar, que é um falar a respeito de outras pessoas, mancha a imagem das outras pessoas. E nós devemos de ter cuidado, porque nós devemos de zelar pela integridade das pessoas. Às vezes, pessoas falam de outras pessoas sem nem saber se o fato é verdade. Falam porque ouviram falar, porque alguém disse que era assim,
E quantos males, irmãos, isso pode causar? Então, nós devemos de refletir que muitas palavras sem reflexão podem levar ao pecado, à transgressão, a machucar outras pessoas. O Senhor Jesus, ele disse que há uma ligação direta entre o coração e a boca, já que aquilo que falamos nasce no coração. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado, porque há uma inclinação pecaminosa no nosso coração. Nós vamos encontrar outros provérbios bíblicos que também nos orientam a respeito de que o controle da língua é um dever que cabe aos servos de Deus. Nós vamos ler mais 3 provérbios para a reflexão dos irmãos. Primeiro, Provérbios 13:3, que diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Observe essa palavra. As nossas palavras, elas podem trazer morte ou trazer vida para as pessoas. Ainda que isso tenha um sentido figurado na maior parte das vezes, porque, ou seja, nós matamos com a língua falando mal das pessoas, manchando a reputação das pessoas, ou nós trazemos vida com a língua, falando bem das pessoas e falando bem às pessoas. E esse provérbio diz assim aqui: você vai comer do fruto da sua língua. Se você fala mal, você vai comer um fruto mal. Se você fala bem, você vai comer vida. É isso que esse provérbio está dizendo. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Como nós falávamos no início, aqueles que falam como uma fonte que nunca para de jorrar e que falam sem pensar, irmãos, em alguns momentos vão colher para sua alma angústias, para sua alma exatamente o fruto daquilo que falaram irrefletidamente. Então, por isso é necessário nós tomarmos cuidado, atentarmos para aquilo que nós falamos. Dentro da questão de quando nós deveríamos falar, um outro aspecto é que nós devemos de ter autocontrole no modo de falar. Então, um homem sábio, uma mulher sábia, está crescendo em autocontrole, porque esse autocontrole é um domínio próprio que vem do próprio Deus. O controle ele está sendo desenvolvido no nosso coração e ele vai nos ajudar a controlar a nossa língua. Em diferentes ocasiões, uma língua sábia, uma boca sábia, ela vai se mostrar exatamente através do silêncio, ou seja, às vezes a habilidade no falar, o autocontrole, faz com que nós mantenhamos o silêncio, com que nós não falemos nada. Veja o que diz Provérbios 12:16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Veja que interessante esse provérbio. Esse versículo, ele não fala exatamente do encobrimento, mas ele fala do controle. É a ideia de que aquela pessoa que é sábia, que é prudente, ela tem um autocontrole sobre si que não permite que ela exploda em público, que ela diga o que quer e o que pense. Ela é uma pessoa que consegue controlar os sentimentos e a maneira de falar.
e em momentos de conflito, em momentos até mesmo de desentendimento, em momentos que a pessoa pode até ser ofendida, né, ela consegue controlar o seu desejo, a vergonha a qual pode estar sendo submetida e manter a compostura, né. Isso evita que ela fale aquilo que ela não deve e previne que outros conflitos hajam no futuro. Isso é uma atitude de sabedoria. No entanto, nós podemos observar, de acordo com o texto que nós fizemos leitura, que Salomão ele observa também o contrário disso daí. Ou seja, aquele que é insensato, aquele que não tem sabedoria, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de um estímulo grande, ele não precisa de uma grande discussão, ele não precisa de uma grande irritação, né? Qualquer coisa é motivo para sua boca explodir, para ele falar aquilo que ele pensa. Né? O insensato num instante se conhece por quê? Porque ele explode, porque ele diz o que ele quer. Mas o sábio, o prudente, quando ele é afrontado, ele consegue ocultar, ele oculta a afronta. Então, esse é o caminho da sabedoria de Deus para as nossas vidas, irmãos. Esse fato de ocultar certas coisas leva também para uma questão que se encontra lá em Provérbios 12, 23. Veja o que diz Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Então, quando falar? Outro aspecto do quando falar e do autocontrole no modo de falar é que, por vezes, essa questão de ocultar o conhecimento significa esperar para ver, para ter certeza do que precisa ser dito. Então, um homem sábio, uma mulher sábia, ao contrário de deixar escapar os primeiros pensamentos que vêm à mente para a primeira pessoa que se aproxima, ele procura falar com alguém que ele sabe que precisa saber. Ele também tem cuidado de perceber se é a hora certa de falar, de divulgar aquilo que ele sabe. Provérbios 11, 11 e 12, irmãos, nos diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então, é importante que nós busquemos nos rodear de amigos sábios, porque os maiores segredos que nós tivermos, eles estão salvos de serem transmitidos a pessoas que não são confiáveis. Por quê? Porque o sábio tem essa atitude. O sábio é alguém que fala com prudência, é alguém que se cala quando tem que se calar. É preciso nós observarmos essa verdade e aplicarmos a nossa vida. Provérbios 17, 9 nos diz assim, irmãos: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, a questão de encobrir a transgressão aqui, não é que nós vamos acobertar a transgressão, não é que nós vamos concordar com o que um transgressor faz
E aqui a gente está falando de transgressão no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja, no âmbito da comunhão com os santos. Então aqui o encobrir não é uma coisa pecaminosa, é uma coisa sábia e santa, porque nós estamos falando de um relacionamento de amor que perdoa e que se mantém quieto sobre uma transgressão. Se alguém peca contra nós, o que nós temos orientação bíblica? Evangelho de Mateus 18, 15 e Lucas 17, 3 vão nos dizer que nós devemos de ir ter com a pessoa que pecou contra nós. E se o problema for solucionado, o perdão aconteceu, e um dos aspectos do perdão qual é? Eu não saio a manchar a reputação da pessoa. Eu não saio a falar mal da pessoa, porque isso não é um perdão genuíno. Se eu perdoei, eu deixei para lá, eu esqueci, eu não vou difamar a pessoa, dizer, o fulano me fez isso. Se eu já perdoei o fulano, se nós já consertamos, aonde que vai levar isso? Manchar a reputação do irmão. Quer dizer, e a questão nem é essa, irmãos, apenas. Essa é a questão, foco daquilo que nós estamos tratando. Mas quando nós falamos de pecados, de transgressões, como o Senhor Jesus disse a respeito da mulher adúltera, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, nós não temos moral, vamos dizer assim, existe uma expressão que diz assim, você não tem moral para fazer tal coisa. Então, nós, de certa forma, não temos moral para estar falando dos pecados dos outros, porque nós também somos pecadores. E nós também pecamos diariamente. Então, há que se ter cuidado. Então, essa transgressão, se a pessoa se arrepender, é preciso que ela seja coberta. Agora, em alguns momentos, quando não há arrependimento, a própria Bíblia vai nos orientar, lá em Mateus capítulo 18, dos versículos 15 ao 17, que se o transgressor não se arrepender, será necessário levar para pessoas. Em primeiro lugar, para pessoas confiáveis, como testemunhas, para tentar um arrependimento. E depois, se não houver, no âmbito da igreja e pela purificação da igreja, é preciso levar para o conhecimento da igreja e excluir a pessoa da igreja, porque a igreja precisa ficar purificada de pecados intencionais aonde as pessoas não se arrependem. Então, a atitude é essa. Agora, se houve perdão, bico fechado, esse é o nosso caminho. Quando nós falamos também a respeito do quando nós deveríamos falar, uma outra questão relacionada ao autocontrole diz respeito ao benefício da dúvida para pessoas que ficam caladas, que sabem o momento de calar. Provérbios 17, 28 vai dizer assim para nós, irmãos: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Quer dizer, o Salomão, ele começa com uma comparação que vai lá atrás, que vai lá na questão da estultícia, ou seja, da estupidez, da falta de sabedoria, até o tolo, quando fica calado, ele é tido por sábio. Então, à medida que nós crescemos em sabedoria, e quando nós não dominamos certos assuntos, o ideal é nós ficarmos calados. Mais sábio do que dizer uma bobagem, do que dizer uma tolice, é não dizer nada. E se eu quero falar a respeito de algum assunto, eu devo aprender a respeito desse assunto. Agora, dizer coisas que eu não tenho certeza, que eu não tenho convicção a respeito de um assunto, vai manchar mais a minha reputação do que se eu não falar. Então,
A primeira lição a respeito do discurso sábio é saber quando se deve falar ou não. É uma instrução dada pela sabedoria, reprimir-se de maneira controlada. Um indivíduo que tem sabedoria no falar, ele fala daquilo que vem no seu coração com contenção e com sabedoria. Porque o insensato ele fala qualquer coisa que vem à cabeça, qualquer coisa que tem no coração. Agora, aqueles que são prudentes, eles guardam os corações e os mantêm com palavras de sabedoria. Então, passemos para a segunda orientação a respeito da nossa maneira de falar. Nós tratamos do quando nós devemos de falar. Vamos tratar um pouquinho do que nós devemos de falar. O livro de Provérbios ele nos auxilia, irmãos, não apenas a controlarmos as nossas palavras, mas também ele nos ensina uma visão sobre aquilo que é mais importante, que é essencial para o falar de uma pessoa sensata. Vamos agora observando no livro de Provérbios, rapidamente, o conteúdo que tem as palavras sábias através de algumas passagens do livro de Provérbios. Uma das coisas que nós devemos de considerar em relação ao que deveríamos de falar é que um servo sábio, ele não se destina a ser um almanaque ambulante, um falador incessante, despejando banalidades, despejando besteiras por aí. Veja o que Provérbios 15, 7 diz. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O tipo de conhecimento que pessoas que agem com prudência andam transmitindo por aí é um conhecimento que aponta para o caminho e para a vontade do Senhor, o nosso Deus, que fala das coisas que glorificam o seu nome, que o exaltam, que falam de coisas que podem acrescentar algo à vida das pessoas. Caso contrário, é melhor calar-se, é melhor conter-se. Palavras negativas, palavras de depreciação, palavras de fofoca, palavras de ira. Tudo isso aí só traz prejuízo. Isso deve ser varrido do coração e da boca de crentes e de pessoas que buscam a sabedoria de Deus. Palavras de verdadeira sabedoria, palavras de bondade, são valiosas, são como prata, são como ouro, como está escrito lá em Provérbios 10, 20 e 21. Diz assim a palavra: prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Quando nós lemos a palavra apacentar, no versículo 21, essa palavra ela está se referindo tanto aquilo que a fala do justo produz de maneira literal, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo e que está causando alguma coisa na vida das pessoas, como a sabedoria que vem de Deus e que alimenta as pessoas. Então, uma pessoa sábia,
ela vai alimentar muitas pessoas e de muitas maneiras, enquanto pessoas tolas, não apenas a si mesmas elas matam, porque elas não têm uma sabedoria que as alimenta, como aquilo que elas acabam transmitindo para os outros prejudica os outros também. Então, o coração de uma pessoa sábia, ele é um coração controlado, né? Mas o coração daquele que é tolo é um coração egoísta e que pensa só em si mesmo. Então, o conteúdo de um falar justo, adequado, correto, é a sabedoria. Mas um falar desvirtuado, ele é um falar distorcido, ele é um falar ímpio, ele é um falar que é prejudicial. Veja o que diz Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Veja que precisam ser tomadas medidas extremas para evitar os efeitos de uma língua perversa. Agora, quando a gente fala do discurso agradável, que nós lemos no verso 32, ele é agradável também ao Senhor, não apenas àqueles que falam. Então, um coração justo, ele vai produzir um discurso, uma mensagem, ele vai transmitir verdades que agradam a Deus. Nos dois versos, a sabedoria e a insensatez, elas são resumidas em termos de comportamento pessoal, é como uma pessoa se comporta, tanto o justo, que se comporta de uma maneira diferenciada, o sábio, que se comporta de uma maneira diferenciada e edificante, quanto o tolo, que se comporta de uma maneira que apenas prejudica a si e as outras pessoas. Terceiro ponto do nosso estudo. Terceira característica transmitida pelos provérbios a respeito da maneira de falar do sábio. Como você deveria falar é uma outra questão. Então, a terceira lição que a sabedoria ensina para a nossa língua é a maneira piedosa como nós devemos de falar. Não basta nós nos contermos, não trata-se apenas de falar a sabedoria de Deus, mas a forma como nós falamos as palavras é importante também na comunicação sábia. Vamos a alguns textos bíblicos que nos demonstram isso. Em primeiro lugar, Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Observe a comparação que é feita aqui. A tagarelice de alguns parece como ponta de espada. O que a ponta de espada faz? Ela, em relação à carne humana, quando trata-se de um duelo, de um ataque de alguma coisa assim, ela machuca, ela causa ferimento. Então a expressão aqui, a metáfora aqui, diz que uma língua perversa, uma língua que fala demais, uma língua que tagarela coisas que não são úteis, ela é como uma ponta de espada, ela machuca, ela causa danos. No entanto, diferentemente disso, ou o contraste disso a língua dos sábios é medicina. Ou seja, um sábio,
habilitado por Deus, habilitado pela sua sabedoria, que tem uma sabedoria que vem do alto, ele cura as pessoas com as suas palavras. Ele transmite paz, ele acalma ansiedades, ele transmite fé, ele transmite esperança. Então, e tudo isso é importante para as nossas vidas, porque isso demonstra uma verdadeira sabedoria. O objetivo da sabedoria, como nós temos tratado, é a sua prática, não é a soberba, o orgulho, ou o reconhecimento que alguém pode dizer, como o fulano de tal, a fulana de tal é uma pessoa sábia. Mas sim a maneira habilidosa, na forma prática de viver, e uma dessas maneiras habilidosas é você abençoa pessoas com a sua maneira de falar. Você traz cura, você traz paz, você traz esperança com a sua maneira de falar. Provérbios 15, 1 e 4 nos dizem assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena, versículo 4, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, como falar? De que maneira falar? Sempre uma palavra branda numa hora de ira, numa hora que alguém se levanta com raiva, com indignação. Imagine a cena de uma colisão no trânsito. Muitas vezes colisões no trânsito em cidades grandes geram morte, porque as pessoas já estão, de maneira geral, estressadas no trânsito. E aí daqui um pouco dá uma colisão. Um já sai do seu carro esbravejando e xingando o outro. Se o outro responder da mesma maneira, aquilo vira uma discussão vira uma briga, e uma briga muitas vezes pode virar uma morte. Agora, quando há uma palavra dizendo calma, isso acontece. Vamos ficar em paz, vamos resolver o problema com calma. Na prática, o que esse provérbio está nos ensinando é exatamente isso. Uma palavra branda num momento extremo, porque momentos extremos, momentos de irritação, não são momentos para resolver situações, a menos que as pessoas se acalmem. Então, o Salomão está nos ensinando. Quando alguém grita, não grite mais alto que essa pessoa. Diga, calma. Resolva o problema. Por outro lado, como nos diz a palavra, uma palavra dura só suscita ira, só suscita desentendimento. E é preciso que nós tenhamos cuidado com isso. Irmãos, quando nós deveríamos falar, e nós já vamos com um horário avançado aqui, eu vou deixar a apostila para os irmãos, vou deixar o tema de estudo escrito para os irmãos, para que os irmãos possam desenvolver mais esse estudo, lê-lo com tranquilidade, mas nós vamos precisar avançar mais rapidamente agora, para não nos estendermos demais, para não tornarmos cansativo para os irmãos e conseguirmos concluir o estudo. Leia depois com tranquilidade, com calma, nós temos muito mais material aqui para desenvolver. Quando você deveria falar? Então nós falamos do como, agora nós vamos falar do quando falar. Então a quarta e importante lição do discurso sábio, ela se relaciona ao momento quando nós devemos falar.
Se nós utilizarmos todas as lições que nós estudamos até aqui a respeito da maneira de falar, mas usarmos mal o momento, a nossa sabedoria vai se tornar em insensatez. Então é preciso também saber dizer habilidosamente as palavras no momento certo. Saber que a pessoa está pronta para ouvir a palavra e aproveitar o momento para dizer a palavra é uma marca da sabedoria. Provérbios 15, 23 nos diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, ter cuidado na forma de falar e pensar como se fala é o trabalho e o objetivo de um homem hábil. E isso cabe a nós. Nós devemos de saber como falar, aí quando falar, a maneira como falar, encontrar a oportunidade certa para falar. Essa sabedoria precisa ser desenvolvida em nós, porque nem sempre é o momento certo para se falar. E às vezes, quando se fala no momento errado, acabamos perdendo a nossa fala. Por último, irmãos, o que você deveria ver na maneira do seu falar? Qual deve ser o fruto de todo esse falar? Qual deve ser o resultado do falar? Quando nós falamos palavras sábias, nós não apenas edificamos as pessoas, mas nós deixamos Deus também satisfeito com aquilo que nós falamos. E o Senhor é aquele que julga a maneira do nosso falar. Então, quando nós falamos, um dos fatos que nós devemos de considerar é: o que eu estou falando está agradando a Deus? O que eu estou falando, além de edificar as pessoas, está glorificando o nome de Deus e agradando o Senhor da minha vida? Então, um coração voltado para Deus, um coração verdadeiramente sábio, vai produzir palavras que agradam a Deus. Ainda que as palavras sábias elas precisem ter benefício para as pessoas, como afastar a ira, trazer conforto, resgatar pessoas do pecado, trazer cura para almas machucadas. A bênção real e final ela vem do céu, ou seja, nós precisamos estar em sintonia com Deus. Isso é algo importante para nós, para que nós tenhamos sabedoria, para que o nosso falar não seja apenas um falar vazio, mas um falar que glorifica a Deus, edifica os homens e agrada a Deus. Eu vou deixar para os irmãos um texto para a meditação dos irmãos, que se encontra em Tiago, capítulo 3, os versículos 2 ao 8. Que faz menção à maneira como as nossas línguas podem edificar ou causar estragos. E essa é uma forma de tanto nós refletirmos para vermos o que tem saído da nossa boca, como refletirmos para ver se aquilo que nós temos dito tem agradado ao Senhor ou desagradado ao Senhor. Então, faça essa leitura posteriormente. Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 8.
reflita a respeito dela e aplique as verdades tanto dessa palavra específica quanto das outras palavras que nós fizemos leitura nesse estudo à sua vida. E se você puder e quiser, faça uma leitura sua do texto que nós estamos encaminhando para você. Leia novamente os provérbios e seja edificado pela palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai querido, por todas as orientações recebidas, Senhor, por intermédio deste estudo. Palavras, Pai querido, de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de edificação para as nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos a essas verdades, a aplicarmos essas verdades às nossas vidas e a vivermos, Pai, como verdadeiros servos e servas de Deus, sábios, Pai querido, que tem uma palavra que fala ao tempo certo, que tem uma palavra que edifica, que tem uma palavra que cura as pessoas, que tem uma palavra que traz paz e alegria para o coração das pessoas, Pai querido, que tem uma palavra que consola quando precisa consolar e que confronta quando precisa confrontar, mas sempre cheios do amor que vem do Senhor. Abençoa assim desta maneira as nossas vidas e o Teu povo. Dá-nos, Senhor Todo-Poderoso, um dia do Senhor a ser vivido na Tua presença e glorifica o Teu santo e bendito nome, Senhor Todo-Poderoso. É o que eu peço ao Senhor, pedindo que o Senhor também abençoe, Pai querido, cada família da igreja, Pai querido, cada membro, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e conceda a todos um excelente dia do Senhor.